BBC lê. Alva Myrdal, a mulher que ajudou a transformar a Suécia de país pobre em exemplo de desenvolvimento. Reportagem da BBC News Mundo, lida por Thomas Papon. Vimos esta competição, esta corrida para construir arsenais excessivos e sem sentido. A minha mensagem aqui hoje vai ter que ser que acredito que o mundo está doente. Foi o que disse a sueca Alva Myrdal, com sua franqueza típica, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1982. Ela havia nascido em 1902, em um mundo muito diferente, onde não havia armas nucleares, e a Suécia, seu país natal, era quase irreconhecível, uma terra de agricultores, pobre e patriarcal. No início daquele século, a Suécia era praticamente o país mais pobre da Europa e Alva não podia frequentar a escola primária porque meninas não tinham permissão para ir à escola onde ela vivia, no campo, diz Kai Fölster, uma de suas filhas, à BBC. Seu pai, Albert Reimer, havia recebido pouca educação formal, mas era muito culto. A jovem Alva devorou sua biblioteca repleta de livros de autores socialistas e filósofos alemães e suecos, o que convenceu o pai a apoiá-la para que pudesse estudar, mas tiveram que pagar professores fora da escola, diz Fölster. Além do que aprendeu nessas aulas particulares, Alva ganhou conhecimento sobre política e ideias de justiça social com seu pai, um dos primeiros membros do Partido Social Democrata, que viria a dominar a política sueca em meados do século XX. Reimer estava interessado em ideias novas, ideias que logo foram absorvidas por sua filha mais velha. Desde que tinha 3 ou 4 anos, ela se sentava debaixo da mesa durante as reuniões para ouvir os debates desses homens, disse sua filha ao programa de rádio Witness History da BBC. Aos 17 anos, Alva conheceu um estudante que mudou sua vida. Durante as férias, Gunnar Myrdal foi fazer uma trilha de bicicleta com amigos e certo dia, por acaso, parou na fazenda da família de Alva. Ele começou a se gabar de seu conhecimento, mas se espantou quando ela perguntou se ele tinha lido o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Foi assim que esse grande amor começou, conta Kai Fölster. Eles se casaram em 1924, quando Alva tinha 22 anos, e imaginaram que seria uma união baseada na parceria, que viveriam, estudariam, escreveriam e fariam aventuras juntos. Alva foi a Estocolmo para se juntar a Gunnar na universidade. Ele estudou Direito e mais tarde Economia, área na qual ganharia um prêmio Nobel. Ela estudou Biblioteconomia. Em 1929, quando ofereceram a eles a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos com uma bolsa, decidiram aceitar, embora tivessem que deixar o filho Jan, que não tinha nem 2 anos, com a família na Suécia, algo que, segundo sua outra filha, Sissela Bock, Alva consideraria mais tarde como um dos grandes erros de sua vida. Tanto para Alva quanto para Gunnar, foi um momento decisivo. Eles chegaram aos Estados Unidos no auge da Grande Depressão e, enquanto viajavam pelo país, ficaram chocados com o que viam. Foi ali e naquele momento que eles se tornaram politicamente conscientes, diz Fölster. Como podia haver tanta pobreza no país mais rico do mundo? Eles se convenceram de que isso não deveria acontecer na Suécia e da necessidade de reformas sociais, afirma a filha. Poucos anos após voltarem à Suécia, Gunnar e Alva publicaram um livro que causou sensação no país. A obra tratava de um tema em voga: como melhorar a taxa de natalidade do país, então a mais baixa da Europa. No livro Crise na Questão da População, publicado em 1934, eles defendiam que para incentivar as pessoas a terem mais filhos era necessário uma ajuda estatal. Devia haver assistência médica, métodos contraceptivos e merenda escolar gratuitas, benefícios sociais universais e moradias melhores e mais acessíveis. As mulheres deviam ter liberdade para trabalhar ou estudar, daí a necessidade de se criar lugares onde seus filhos pudessem ficar durante o dia. Alva e Gunnar argumentaram que, uma vez que todos os suecos sentissem que tinham um padrão de vida básico decente, escolheriam ter filhos. E funcionou.
Eles apresentaram ideias que permitiram a todas as famílias jovens obter seu lugar na sociedade. Foi um grande sucesso e quase todas as reformas propostas se tornaram realidade. É o chamado Estado de Bem-Estar Social sueco, explica Kai Fölster. Kai e a irmã nasceram nessa época em que seus pais formavam um dos casais mais famosos do país, conhecido por desafiar velhos costumes. Fölster diz que seus pais eram muito atacados, mas que sua mãe nunca se deixou irritar. A sociedade estava mergulhada em mudanças políticas. Eles tinham discussões maravilhosas. Gunnar pesquisava a fundo as questões e Alva estava sempre em busca de soluções. Dizia que sempre havia algo que poderia ser feito, diz a filha. Alva Myrdal foi descrita como a mulher mais moderna do seu tempo. Como muitas hoje, ela fazia malabarismo com o trabalho, os filhos e um marido bem-sucedido que queria sua ajuda. Mas nas décadas de 1930 e 1940, não havia muitas mulheres trabalhando fora de casa. Como ela conseguia administrar isso? Sendo muito rigorosa com o tempo, conta a filha. Ela chegava de bonde, religiosamente, às 6 da tarde, e aí tínhamos o nosso momento família. Por 2 horas podíamos ficar com ela só para a gente. Alva continuou a fazer campanha por reformas durante esses anos e fundou um seminário para formar professores de pré-escolar na Suécia. E ela viu como, uma após a outra, as ideias articuladas por ela e Gunnar foram adotadas pelo novo estado de bem-estar social sueco. Mas também ficou claro que a parceria em que supostamente se baseava a união com o marido era unilateral. Gunnar era um economista brilhante, mas também um homem exigente. Tudo estava subordinado ao seu trabalho, incluindo sua esposa. Quando a Carnegie Corporation o escolheu para conduzir um estudo monumental sobre as relações de raça nos Estados Unidos, não havia dúvida de que sua esposa abandonaria o seminário para acompanhá-lo nos Estados Unidos. Quando em 1945 parecia provável que Gunnar seria nomeado ministro do Comércio da Suécia, Alva retirou seu nome da lista de candidatos para comandar o Ministério da Educação, a fim de evitar um conflito. No ano seguinte, quando Julian Huxley, primeiro diretor da recém-formada Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, convidou Alva para dirigir o Departamento de Ciências Sociais, ela se recusou porque o marido não queria se mudar para Paris, sede da agência. No entanto, ele queria chefiar a Comissão Econômica da ONU para a Europa, em Genebra, e pediu à esposa para manifestar seu interesse na carta em que ela rejeitava o convite. Ele conseguiu o emprego. Fiel aos seus princípios, no entanto, só depois da Segunda Guerra Mundial que Alva se sentiu em condições de trilhar seu próprio caminho no cenário internacional. Em 1949, foi a primeira mulher a ser convidada a um cargo de alto escalão na ONU, chefe do Departamento de Assuntos Sociais, em Nova York. Em 1951, foi a Paris para chefiar o Departamento de Ciências Sociais da Unesco. Em 1956, ela publicou, em colaboração com a socióloga austríaca Viola Klein, Os Dois Papéis das Mulheres, uma obra influente que foi lançada antes do advento da segunda onda do feminismo, mas que antecipou muitos de seus argumentos. Ela ainda foi escolhida como enviada da Suécia à Índia, onde permaneceu até 1960. Escreveu Nossa Responsabilidade pelos Pobres, um primeiro plano social dos problemas do desenvolvimento. Foi eleita para o parlamento sueco como deputada social-democrata. Planejou e, em seguida, presidiu o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Se tornou a única ministra do desarmamento do mundo. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas, acima de tudo, por 2 décadas, ela dedicou sua paixão e energia a um dos grandes temas da Guerra Fria, o desarmamento nuclear. E em 1962, o governo sueco a nomeou como principal negociadora do país no Comitê das 18 Nações sobre Desarmamento. Para ela, a crescente corrida armamentista era irracional e perigosa. Ela não era uma pacifista radical, esclarece a filha, mas dizia que não entendia como algumas pessoas podiam ser tão loucas a ponto de ver a corrida armamentista como uma solução. Ela insistia que o desarmamento traria muito mais segurança, tanto para superpotências quanto para todos os povos do mundo.
Ela gostava muito da ideia de que haveria todo um exército de oposição contra essa militarização, acrescenta Kai Felster. Com um poderoso movimento de mulheres a apoiando, Alva reuniu uma coalizão de vozes não alinhadas para defender soluções concretas de desarmamento, como a introdução de zonas livres de armas nucleares e um tratado de proibição total de testes nucleares supervisionado por estações sísmicas e satélites. Felster lembra que ela começou otimista, porque acreditava que ninguém poderia ser tão louco. Mas depois de 10 anos, escreveu o livro O Jogo do Desarmamento, para contar ao mundo o que tinha visto, que as duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, não tinham nem desejo, tampouco a intenção de parar. Não posso dar boas notícias sobre as negociações de desarmamento. A verdade é que o que temos visto é um jogo, nada mais do que um jogo, declarou Alva Myrdal, decepcionada. Como não houve um desarmamento real após a assinatura do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, em 1971, ela considerou que seus esforços foram um fracasso. No entanto, havia demonstrado a capacidade de liderança das mulheres em uma área tecnicamente complexa e crucial da diplomacia da Guerra Fria, e suas propostas deram frutos mais tarde. Nos outros ambientes em que havia trabalhado, ela viu progresso, mas neste, não. E quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela estava muito cansada. Disse que era um pouco tarde demais, conta sua filha à BBC. O Prêmio Nobel foi concedido a ela por seu trabalho pelo desarmamento nuclear quando tinha 80 anos. Dias depois de o Comitê Norueguês do Nobel anunciar sua escolha, em 1982, ela teve que suportar a dor de ver o filho se voltar publicamente contra ela e o marido. Jan Myrdal, autor de obras de ficção e literatura política, publicou um livro cujo título pode ser traduzido como Infância, mas também como O Veredito da Criança. E era realmente disso que se tratava. O livro deu origem a uma série, foi lido no rádio nos fins de semana e várias resenhas foram publicadas em jornais suecos, com títulos como Detesto minha mãe e meu pai porque eles nunca me deram amor. Alva Myrdal morreu 4 anos depois, em 1986. Você ouviu a reportagem Alva Myrdal, a mulher que ajudou a transformar a Suécia de país pobre em exemplo de desenvolvimento, publicada pela BBC News Brasil em 7 de junho de 2021.